Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AncoraCast. E hoje a gente vai falar sobre finanças. Vamos percorrer toda a jornada desde endividamento até uma construção de uma jornada de prosperidade. E para falar desse tema com a gente, estamos recebendo aqui no estúdio hoje o Vitor Cimei, ele que é diretor financeiro aqui na Âncora Consórcios, e a Suelen Dias, que é gestora de FP&A. Seja bem-vinda, Suelen, bem-vindo, Vitor, é um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Estreando aqui o AncoraCast, o estúdio novo da Âncora Consórcios, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença. Bom dia, Solange, bom dia, Vitor, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, é um prazer estar ao lado do nosso diretor financeiro. E vamos lá falar desse assunto tão importante. Sim, e para a gente já entrar no clima, para a gente começar, hoje o endividamento das famílias está batendo recordes no Brasil, né? Vocês acham que isso está acontecendo por quê? É juros altos? É inflação? É falta de educação financeira? Qual que é a razão por um endividamento tão alto? Então, Solange, eu acho que é uma combinação de vários fatores. Quando a gente olha quando a gente vê estatísticas sobre endividamento das famílias, endividamento brasileiro, a primeira coisa que a gente pensa é que as pessoas estão contraindo dívidas. Mas, na verdade, é um conjunto. Nós estamos falando de um cenário de juros altos, de inflação, de planejamento financeiro precário das famílias, e esse conjunto todo gera um alto endividamento. A inflação é o principal vetor disso. A inflação ela destrói poder de compra. Então, o seu salário, a sua renda, ela não cresce na mesma proporção que cresce a inflação. Então, se hoje você tem um salário de R$1.000, por exemplo, ele vale R$1.000 hoje. Mês que vem a inflação sobe, o preço dos produtos no mercado ficam mais caros, se elevam. Isso corrói esses R$1.000 que você tem de compra. Você não tem mais R$1.000 de poder de compra. Você tem um pouco menos de R$1.000. E isso vai acontecendo mês a mês. Isso vai acontecendo mês a mês, ano a ano. E na minha opinião, acho que é o grande vetor de endividamento. Porque ele subtrai a tua renda. Né? É um gasto invisível que corrói a sua renda. Perfeito. Exatamente. Acho que não existe um fator só, né? Hoje nós temos juros altos. E nós temos crédito muito fácil, né? Então, e falta de planejamento financeiro, né? Infelizmente, nós ainda temos aí o brasileiro, né? Tem muita aquela questão de ir no automático, né? E ir consumindo, gastando seus recursos aí sem se planejar, né? E aí vem juros altos, crédito fácil, inflação e no final a conta não fecha. Os juros altos, na prática, como que eles influenciam nesse planejamento financeiro e no endividamento das famílias? Então, veja só, no Brasil a gente tem duas questões principais, juros e inflação. Né? Inclusive a gente poderia arriscar aqui e dizer que os melhores investimentos estão atrelados a juro e inflação. Quando a gente fala de juro, por exemplo, como que o juro influencia? Quando eu tenho uma Selic alta, isso quer dizer que o custo médio do dinheiro está alto. Na prática, a empresa que vai tomar crédito para suas operações, porque a empresa que tem caixa, ela não utiliza o caixa dela a priori, ela não utiliza o caixa dela para subsidiar suas operações. Ela se endivida, ela alavanca. Mas ela faz isso em momentos que o juro está um pouco mais baixo, que o juro está um pouco mais elevado. Em vários momentos ela precisa fazer isso. Quando a gente está num cenário desse, onde a empresa tem caixa, ela precisa fazer investimentos para continuar suas operações, para expandir o seu negócio, ela está tomando crédito mais caro no mercado. Esse custo adicional de crédito, que, por exemplo, em alguns anos atrás a gente tinha uma Selic na faixa de 7%. Quando ela tomava crédito a 7%, parte desse custo financeiro era repassado nas estruturas dela, né? Nas estruturas fixas das empresas, e chegava até o consumidor final. Hoje, que você tem uma taxa de juros na casa de 2 dígitos, você tem um custo maior de captação de crédito no mercado, ela utiliza nas operações e ela repassa esse custo adicional também para os seus produtos. Então, na prática, quando você tem juro alto, fica mais caro para as empresas
operarem o seu negócio. E esse custo adicional ele é repassado para o consumidor final. E isso influencia a cadeia toda, desde o produtor que precisa de financiamento, que precisa de crédito para fertilizante na fazenda dele, que depois para o transportador, depois para o distribuidor, depois para o mercado, chega lá no pacote no arroz, na batata, no feijão, no produto manufaturado que você vai comprar no mercado. Né? Então, no final, toda essa cadeia é impactada. E isso acaba chegando no orçamento familiar e acaba impactando a capacidade de compra das famílias. Né? Exatamente. E trazendo tudo isso que o Vitor falou, né, que acontece aí nas empresas, trazendo para as famílias, junta toda essa inflação, esses juros altos, né, e impacta diretamente no orçamento. Que, na verdade, nós temos a falta do planejamento familiar, né, a falta dessa estrutura. E os juros altos, ele impacta tanto em empréstimos, financiamentos, né? E aquisições. Cartão de crédito, tudo. E como o Vitor bem trouxe, né? A família tem uma entrada, um recurso fixo ali de entrada. E aí essa inflação, esses juros altos, acaba aumentando o poder diminuindo o poder de compra porque aumenta o preço dos produtos, né? Vamos dar exemplo aí, o combustível. Então, ele ganha R$1.000 por mês e ele utiliza o carro para ir trabalhar. A entrada que ele tem, o recurso financeiro que ele tem é o mesmo, mas o combustível do mês passado para esse não é o mesmo. Consequentemente, o que vai sobrar é menor. Então, assim, o que nós, as famílias, os brasileiros precisam de fato pensar, né? O fluxo de caixa, que é o que hoje muitas pessoas não fazem. O planejamento financeiro, né? Exatamente. Quanto entra? Quanto sai? E quanto sobra? Ter isso muito claro antes das tomadas de decisões, né? Das aquisições ali por impulso. Sim. Não, então é interessante o que você está falando, porque assim, a gente pega um cenário de juro alto e inflação e combina com a falta de planejamento que a família tem, aí você gera um cenário propício para descontrole, para endividamento, para perda progressiva de renda, e aí você entra nesse ciclo onde a gente vê a maioria das pessoas. Você ainda tem o crédito fácil, né? Isso. E ainda o crédito fácil, é onde muitas famílias recorrem a cartão de crédito. Com altas taxas de juros. Cheque especial, que é o que mais tem juros hoje, né? Mas tem uma questão no ponto de juros altos, né? No mercado você sempre tem um agente superavitário e um deficitário. Quando a gente tem juros altos, ele é um cenário caótico. Depende o ponto de vista, depende o contexto que a gente está falando. Porque os juros altos também remuneram aluguéis, que inclusive pode ser alvo de estratégia de aquisição com consórcio, que a gente pode explorar depois um pouco mais. Mas no cenário de juros altos, ele beneficia a renda fixa. Então ele também gera para aquele agente superavitário, que tem dinheiro sobrando, gera uma renda adicional para ele. Um rendimento maior. Então você veja, num cenário onde você tem inflação, você tem juros, o juros sobe, a Selic está maior, remunera melhor a renda fixa. Para uma família, para um indivíduo, para a empresa que tem organização, que tem um planejamento financeiro, que trabalha com uma estratégia, que tem um objetivo, ela está superavitária, ela tem dinheiro, entre aspas aqui, sobrando, e ela é bem remunerada nesse cenário. Exatamente. Por outro lado, se você já estava endividado ou tem uma renda menor ou estava muito comprometido com várias despesas, nesse cenário que beneficia ele não beneficia você, ele é ruim para você. Né? Então, porque o mercado é isso, a todo momento alguém com mais recursos transferindo para alguém que tem menos recursos, né? Exatamente. E hoje a gente vê muitas situações onde as famílias falam, eu ganho bem, eu tenho uma renda excelente, mas eu não consigo guardar dinheiro, estou endividado. Por que isso acontece? Solange, bom, isso aqui, né, Suelen, isso aqui é clássico. Veja só, a gente estava falando de inflação que corrói o poder de compra. Então, a pessoa tem um salário. Se ela não faz nada com o salário, se ela não investe, se ela não poupa, se ela não escolhe onde ela vai alocar esse capital, ela começa a gastar, em algum momento ela fica à deriva, ao mesmo tempo a inflação aumenta o preço das coisas que ela costuma comprar, chega no final do mês, chega no final do ano, ela não guardou dinheiro, ela
tá usando o crédito, o limite do cheque especial da conta e ela não tem dinheiro, né? E parece que ela tá ganhando, mas na verdade não sobra nada, né? Ela tem essa sensação que ganha pouco, que o dinheiro some, né? Só que vamos analisar isso certo. Olha só, você... hoje a gente tem... hoje em dia, no mundo moderno, vamos colocar assim, é muito mais fácil gastar dinheiro, né? Com alguns cliques, você contrata um streaming. Com alguns cliques, você contrata um agente de IA que ajuda você no seu dia a dia. Com algum clique, você compra um Uber. Uhum. Há alguns anos atrás, assim, eu quero dizer, existe pouco atrito para a gente gastar dinheiro, né? Então, imagina que há alguns anos atrás, a pessoa, e hoje ainda, claro, a pessoa precisa se deslocar até o trabalho e ela pega um ônibus. Então, mas hoje, com 3, 4 cliques, eu consigo chamar um motorista particular, um Uber. O custo do Uber para o ônibus é 10 vezes mais. No final do mês, a pessoa gasta R$100 com Uber e ela ganha R$1.000, são 10% do salário investido em transporte. Se ela estivesse utilizando o ônibus, esse percentual seria muito menor. Uhum. Eu não estou dizendo que ela tem que usar o ônibus, que ninguém tem que usar o Uber. Eu estou dizendo que hoje existe pouco atrito para a gente gastar dinheiro. Hoje o mundo é acelerado. É muito mais fácil eu pegar um Uber na porta da Âncora Consórcios do que eu ir até um ponto de ônibus, ficar esperando lá 40 minutos e chegar em cima da hora na faculdade. É muito mais cômodo eu estar de Uber. Exatamente. Então, esse cenário gera assim, a gente gasta dinheiro muito mais fácil. As despesas que a gente gasta sem controle no dia a dia pela Exatamente. facilidade. Quantas assinaturas você tem? Né? Uhum. Outro dia eu vi uma ferramenta online que você paga e ela te ajuda a identificar todas as assinaturas que você tem na sua conta bancária. É mais uma assinatura para identificar Então, quantas assinaturas você tem, A né? gente esquece que... Né, Não, às vezes você assinou e não tá nem utilizando, né? É. Mas tá ali no automático, debitando no seu cartão de crédito, você tá pagando e não tá nem enxergando isso, né? E você esquece que tem. Esquece que tem, Porque, exatamente. você recebe um push notification no seu celular e você é assinante de um serviço e de repente aparece, nossa, que legal, se você pagar um pouco mais, você tem acesso a um outro streaming. Exatamente. Mas aí no final do dia você não vai usar o outro streaming. Não, e aí você pega assim, nossa, é R$9,90 essa plataforma. R$9,90 não vai fazer diferença. Nossa, olha que bacana, vou assinar. Aí você vê outra, nossa, R$39,90 e assim vai, né? Então, assim, esse gasto, esse consumo no automático, no invisível, sem olhar para o seu planejamento, é o que mais corrói o orçamento no final do mês. Então, acho que hoje o brasileiro ele precisa olhar de fato para onde o dinheiro está indo. Que eu acho que é esse exercício que a gente não faz. Chegar no final do mês e realmente listar. Sabe aquele bom e velho caderninho? Porque hoje tem muitas plataformas, tem o Excel, mas sabe aquele bom e velho caderninho, assim? Quanto eu recebi? Quanto eu gastei? Mas para onde ele foi? Entendeu? Eu acho que quando a gente está num cenário de endividamento, esse trabalho ele é essencial. Você precisa, de fato, entender para onde está alocando o seu recurso. Porque esse gasto invisível, passo ali no posto e pego um cafezinho. Quanto custa aquele cafezinho? Para quanto custa o café que eu faço na minha casa? Ah, mas é só um cafezinho, eu trabalho tanto, eu tô tão cansada. Eu mereço. E tá aqui no meu caminho de casa. Tá no meu caminho de casa, né? Pega o cafezinho. Depois, levanta lá a sua fatura. Quantos cafezinhos você pegou no mês e quanto você consumiu num posto, né? E quanto ele representa da sua renda. E quanto ele representa da sua renda. E se você tivesse poupado esse recurso? E tivesse colocado numa aplicaçãozinha simples ali, num CDB, o que isso tinha acontecido no final do mês? Entendeu? Mas nesse cenário, existe um percentual seguro? Vamos falar, por exemplo, de contas fixas. Quando eu estou falando de quanto eu posso gastar da minha renda com contas fixas. Quanto eu posso gastar com esses pequenos luxos. Com lazer, com mimimi, com esses pequenos mimos do dia a dia. Existe um percentual para um controle, um planejamento financeiro que seja um guia para quem está nos ouvindo, que está hoje endividado, que quer sair da dívida, que quer construir um futuro próspero, né? Sair de um cenário talvez de endividamento, para ter dinheiro investido, para ter uma segurança financeira,
tem uma dica nesse sentido de controle X% da sua renda com gastos fixos, X% com lazer, com diversão? O que vocês diriam? Esse tá muito na didática, né, Vitor? É, mas muito... não existe uma... Uma regra. Assim, a gente vai encontrar, você vai encontrar aí na literatura, Exatamente. Na internet, você vai encontrar muita coisa sobre 10% você poupa, 40% a 50% você usa para gastos fixos / essenciais, o restante é lifestyle, né? O estilo de vida. Né? Só que, olha só, eu acredito que receitas de bolo funcionam apenas em algumas situações. Né? O que realmente transforma as coisas, e eu estou falando no âmbito financeiro, no âmbito moral, no âmbito pessoal, o que transforma as coisas são princípios, estratégia, um plano. Então, a gente pode explorar aqui qual que é o percentual ideal que eu preciso gastar com o meu lazer. Mas vamos analisar de outra forma. Como que uma empresa faz? Uma empresa, ela decide onde ela vai alocar o seu capital. Isso se chama orçamento matricial. Então, uma empresa olha para a sua renda, para a sua receita, para o seu faturamento. Daquele faturamento, ela já sabe que uma parte vai estar alocada em impostos. E ela não controla. Exceto, obviamente, com iniciativa de planejamento tributário. Mas, para o nosso exemplo aqui, a receita, uma parte vai ser alocada para impostos. Está fora do controle dela, direto. Uma outra parte vai ser alocada para despesas com pessoal, despesas com funcionamento, despesas com viagem, despesas com marca, despesas com branding, despesas com marketing de performance, com leads, com gerar novos negócios, infraestrutura predial, com segurança cibernética. Então, uma empresa olha para tudo que ela tem, olha para o caixa que ela tem, ela olha para o caixa e diz, eu preciso ter reservas caso aconteça algo no mercado. Caso diminua a minha fonte de receita, eu preciso ter uma reserva que funcione por algum tempo. De tudo que eu arrecadar, eu vou dedicar uma parte para esse tipo de despesa, para aquele outro tipo de despesa. É por isso que em várias empresas que têm uma maturidade de gestão orçamentária mais desenvolvida, é comum você ter um orçamento do ano, você fazer revisões de orçamento, você ter áreas que aprovam se alguma despesa pode ser desembolsada fora do que estava planejado. Por qual motivo? Porque houve por trás disso uma estratégia. A empresa olhou e falou, eu quero colocar capital nesses projetos, porque eles me dão retorno. Não vou colocar dinheiro nisso. Então, é muito sobre olhar o orçamento, olhar a renda da pessoa e decidir para onde o dinheiro pode ir e para onde ele não pode. Exatamente. Né? De acordo com a estratégia pessoal, né? Exatamente. O que você quer para o seu futuro, para a sua vida. E ter essa consciência, né, no dia a dia. Que é o que a gente foge. Ter essa clareza. Ter essa clareza. Qual que é o meu objetivo de vida? Onde eu quero chegar? Eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um carro, eu quero viajar, estudar. Exatamente. Então, assim, ter esse objetivo definido é muito importante. As famílias precisam fazer o planejamento financeiro, assim como é feito nas empresas, né? Por exemplo, se eu fosse dar uma dica para alguém na prática, eu faria alguma coisa do seguinte tipo. Você olha para onde você está gastando o seu dinheiro. Você olha para a sua fatura de cartão de crédito, para o seu extrato bancário, anota isso no Excel, no caderno. Exatamente. E você começa a olhar o seguinte. Olha, eu gasto com streaming, entretenimento, 1% do meu salário. Eu gasto com vestimenta e roupa, vestuário, 10% do meu orçamento. Eu gasto com balada e happy hours, etc., 30%. Eu gasto com alimentação ali, né, os gastos essenciais, o aluguel, a parcela do financiamento. Esse dinheiro representa tantos por cento da minha renda. Então, primeiro você tem que olhar para isso. Aí você olha para isso nesse mês, o que você fez no mês passado, nos últimos meses. Pega aqui um histórico de, 3 meses. Olhando para isso, você já tem uma ideia para onde está indo o seu dinheiro. Exatamente. Você tem que olhar para aquilo e não adianta você ir lá e seguir a receita de bolo e, eu vou colocar 10%, agora eu vou colocar 10% na poupança. Não, você tem que olhar para aquilo e, igual a Suelen comentou, qual é o meu objetivo? Eu vou estudar, então eu vou ter que diminuir o gasto com alguma linha aqui de despesas e vou adicionar esse gasto de estudo. Troca inteligente. Vou fazer uma troca inteligente. Né? Eu tenho um ativo aqui, um veículo, que, né, veículo é um ativo que drena recursos financeiros. Né?
IPVA, é manutenção do veículo, são, né, os impostos de manutenção do veículo, a perda do valor dele, a própria depreciação. Olha, então eu vou reduzir esse veículo para um veículo mais barato, que me drena menos recursos, e essa sobra vai ser alocada em outro local. Então, a tua vida é uma empresa. Né? A tua vida ela tem saúde financeira, ela tem uma marca, ela tem reputação, ela tem confiabilidade. Né? Por quê? Né? A gente não nasce pronto, a gente se desenvolve. Então, nada é espontâneo, tudo é um processo. Né? Até me estendendo um pouco, assim, uma casa não fica pronta do nada. Uma casa, ela nasce com o objetivo de transformar numa casa. Então, você começa a investir tempo e recurso financeiro no terreno, no projeto, no arquiteto, na liberação da prefeitura, depois no tijolo, no cimento, e você começa no arquiteto, você termina com os móveis e tem uma casa. Né? O que aconteceu na prática? Você investiu para uma transformação futura. É isso que significa investir. Né? Investir lá do latim, na Idade Média, quando alguém investia em alguém, é porque ela queria revestir alguém com autoridade. Então eu pegava a Solange, a Suelen, toma esse anel, toma essa espada aqui, estou investindo em você, para você ter autoridade, ter alguma posse, ter alguma função específica naquela situação. Então, hoje, quando eu invisto na casa, eu estou alocando vários pedaços de recursos financeiros diferentes, de vários ativos, para que no final se transforme no imóvel. Esse imóvel é um patrimônio. Ele pode ser onde eu vou morar, ou ele pode ser a minha fonte de renda de aluguel. Exatamente. Né? Então, o meu patrimônio está lá. Minha casa vale R$1 milhão. Se eu moro nela, ela não me dá renda. Se eu moro em um apartamento, mas eu fico e tenho a minha casa de R$1 milhão alugada, o meu patrimônio me gera renda. Exatamente. É para lazer, para... Então, quando eu comentei de princípio, a gente não tem que procurar receita de bolo e falar, a partir de agora eu vou fazer isso. Isso vai funcionar, mas vai funcionar no curto prazo. O que é necessário é uma transformação. A pessoa precisa ter esse princípio de que eu vou olhar para o meu orçamento, entender para onde ele está indo. E principalmente para onde eu quero ir, né? E para onde eu quero ir, exatamente. Para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir. Tá de acordo com, né? E você falou sobre o carro, né, Vitor? É interessante que às vezes a gente poupa e fala, eu quero trocar de carro, eu quero um carro novo, então eu vou economizar e vou trocar o meu carro. E esse carro, ele é um ativo? Hoje ele te traz renda ou ele é só uma despesa? Depende. Para o Uber, ele vai ser um investimento. É um ativo. É um ativo. Que traz retorno. Exatamente. E para as famílias? A gente precisa... não toma o seguinte cuidado, né? Eu vou poupar e trocar, quero um carro novo. Aí você foi lá, poupou, se esforçou, 6 meses você trocou o carro novo. Mas você não parou para pensar que o carro novo vai ter o IPVA mais caro? Com um carro mais confortável, às vezes você vai querer viajar mais. Manutenção. Aí você não vai querer mais andar de ônibus, de Uber, enfim. Então, isso também vai trazer uma despesa a mais no seu orçamento que hoje muitas famílias não enxergam. Sim. Infelizmente. E aí a pessoa... A falta de planejamento, a falta de clareza. Eu mirei no meu objetivo, que era o carro. Mas qual é o conjunto que ele me trouxe? E a pessoa separou dinheiro todo mês, juntou ali durante um tempão, ou não tinha, foi lá e financiou, que é pior. Exatamente. Mas é o que todo mundo faz, né? Pode até soar estranho, mas a gente compra coisas que a gente não tem capacidade de comprar. Eu compro um iPhone e parcelo ele em 21 vezes. Eu não tenho dinheiro para comprá-lo. Mas eu compro ele parcelado. Eu acho que isso é um bom negócio. Mas eu compro o carro, eu tive a disciplina de juntar o dinheiro e vou lá e compro um carro, que vai me fazer perder dinheiro. Porque... E aí aquele dinheiro que sobrava todos os meses que você guardava para comprar o bem acaba se tornando uma despesa, porque você tem que pagar a parcela, né? Que na maioria das vezes você só deu uma entrada, e ainda as despesas extras do IPVA, do combustível, da manutenção. E como que a gente define essa linha tênue entre não vou ficar andando sempre com um carro que dá manutenção, que é um carro, por exemplo, velho, usando o carro ainda como exemplo, e
investir em um carro novo, qual que é o momento, qual que é a linha tênue entre estou fazendo uma compra por impulso, sem planejamento, e estou investindo no conforto e na segurança da minha família. Como equilibrar o que as perguntas, né, que eu acredito que individualmente a família tem que se fazer para chegar nesse meio termo, né? Porque também, né, não vamos ficar andando ali num carro, por exemplo, que dá manutenção todo dia, que para, que está no mecânico. E aí, como encontrar esse equilíbrio? Eu acho que tudo é planejamento, né? Gira em torno do planejamento e do objetivo de vida. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Qual que é o objetivo de vida daquela família, daquele indivíduo, né? Mas dá para fazer isso com consciência. Vamos dar um exemplo aqui de um jovem. Hoje, grande maioria dos jovens quer completar 18 anos, tirar sua habilitação e comprar seu carro. Só que, às vezes, aquele jovem começou a trabalhar mais cedo, com 16 anos. Então, por que não se planejar com antecedência, fazer um financiamento ou até um consórcio? Eu né? já ia comentar, o consórcio é o ideal para o planejamento. Exatamente, né? Porque com os juros altos, o consórcio, ele se sobressai, principalmente nesse momento, né? Sim. Porque, vamos falar, o consórcio ele não tem os juros, ele tem uma taxa. E aquela taxa, você sabe exatamente quanto você vai pagar. E é bem menor que os juros. E é bem menor que os juros. E se você se planeja, vamos pegar um jovem que está começando a trabalhar agora, aí tem 16 anos, 17 anos, ele se planeja, ele começa a pagar uma parcela pequena, que cabe dentro do seu orçamento, né? Para quando ele completar 18 anos, 21 anos, ele comprar o seu carro numa condição, um carro confortável, numa condição boa, que não traga manutenção, que ele fique ali no escuro de quanto ele vai desembolsar no mês, de quanto ele precisa se programar para aquela despesa. E começar esse investimento na vida dele, né? Que muito do que o jovem quer com tranquilidade. Ele poderia ter um objetivo. Ele poderia ter um objetivo de comprar um apartamento. Exatamente, né? A mesma coisa. Então, eu vejo assim, o carro. Qual que é a linha tênue que separa? Então, com base nisso que a Suelen está comentando. Veja só. O objetivo é um carro. Né? Vamos separar um pouco assim. O carro, ele é uma decisão totalmente emocional. Né? Eu reflito sobre isso às vezes. Para pensar, ele é um meio de locomoção. Né? O ideal seria ter um carro pequeno, que gasta pouco, um pouco de manutenção e elétrico ainda. Né? Um carro grande de 500 mil reais, ele é puramente emocional. Né? Eu acho que o carro, ele é o cavalo de antigamente. Né? Antigamente, o cavaleiro era o cavalo, a armadura e a espada. Era o que determinava o tamanho da pessoa, né? O quilate da pessoa, o coturno da pessoa. Hoje a gente tem o carro, a caneta e o paletó. Né? Quando você olha, quando você pensa, eu vou trocar de carro. Assim, se a gente separa entre a gente não é 100% racional, mas se a gente pudesse, vamos separar o que é realmente racional e emocional. Eu vou investir dinheiro, eu vou pagar um consórcio, ou eu vou fazer um financiamento para adquirir um bem. E isso se encaixa no teu momento de vida? Porque a família pode olhar e falar, legal, daqui 5 anos queremos ter um apartamento. Né? Como eu vou fazer isso? Eu posso juntar todo o dinheiro ao longo de 5 anos e ir lá e comprar um apartamento. Ou eu posso ir ao banco e fazer um financiamento disso. Eu vou pagar mais caro, vou pagar 30 anos de financiamento, mas eu também vou ter um imóvel. Ou eu posso fazer um consórcio, que eu particularmente sou suspeito, mas eu acho que é um produto assim, fantástico, porque ele permite você fazer um negócio que é um híbrido entre o financiamento e poupar todo dia. Né, poupar todo mês. Né? Para poupar todo mês, você precisa ter aquela disciplina e você só vai ver o resultado, a transformação, do que eu falei há pouco de investir, só vai ver a transformação ao final quando você tiver o montante todo. O consórcio ele permite que eu pague um pouco, eu pague um pedaço do imóvel. Então, se a família decide que no lugar dela ter um carro, ela vai ter um imóvel daqui 6 anos, daqui 10 anos, ela faz uma carta de consórcio de 500 mil reais, e ela começa a pagar o consórcio. Ela está pagando um pedaço do imóvel dela. E ao longo do caminho, ela pode, obviamente, ser contemplada, consegue comprar esse imóvel antes, consegue alugar esse imóvel, parte consegue
parte desse aluguel consegue, inclusive, pagar a prestação, né, a parcela do consórcio, integralmente ou parcialmente, né? E aí, no final, na hora que você somar tudo que você pagou e todo o aluguel que você recebeu, você vai verificar ali que você comprou o imóvel por um valor muito mais baixo, né? É isso assim, você investiu para ter uma transformação. E o consórcio, ele é um mix ali entre o planejamento, a poupança forçada, né, que é a dificuldade que nós falamos lá no início, do planejamento, com o financiamento ter uma despesa ali para pagar, né? Ele acaba que ele contempla essas duas visões, né? E contribui para o dia a dia da família, junta esses dois mundos, Mas eu acho que a linha tênue que separa entre o que eu compro, o que eu não compro, onde é que eu vou gastar, faz parte disso que a Suelen comentou um pouco, de ter um planejamento. Onde é que eu quero chegar, né? Porque se você... quando você diz... clareza é muito importante, É né? muito importante. Olha só, a gente não faz paralelos básicos. Quando você diz que você precisa aprender sobre uma matéria porque isso vai te dar um cargo melhor ou vai aumentar, vai aumentar a sua empregabilidade, você vai adquirir habilidades que vão te fazer ganhar mais. Você olha para uma oportunidade e diz, cara, eu vou investir nisso, eu vou aprender como é que funciona IA para minha área aqui de atuação, né? Eu vou aprender como é que funciona, sei lá, finanças avançadas. Você não está investindo, aguardando uma transformação? Com certeza. Né? Só que a gente não faz isso com a nossa vida financeira. Né? A gente não faz isso de conselho. Ou você fica esperando ganhar mais para fazer. Então, se hoje eu decido, eu quero crescer na empresa que eu trabalho, eu sou um jovem aqui, eu quero crescer na empresa que eu trabalho, cara, eu vou investir num MBA, eu vou investir numa pós-graduação. Você vai investir tempo e recurso financeiro para aquela transformação. Agora vamos trocar. Nossa, eu quero ter um imóvel de aluguel. Tá, então eu vou investir tempo e recurso financeiro para ter um imóvel de aluguel. O que eu vou fazer? Eu vou juntar dinheiro? Eu vou fazer um consórcio? Aí fica a minha dica, né? Faça um consórcio. Isso que, né? Exatamente. Mas é isso. Eu acho que parte da pessoa ter o controle do que ela está fazendo, né? E não simplesmente sair sobrevivendo. Com certeza. Recebe, paga. Perfeito. Acho que é por aí. E quem está com dívidas hoje, já tem aí dívidas altas, está endividado com talvez empréstimos pessoais, financiamentos, vale a pena trocar por uma dívida mais barata? Como olhar para o mercado e enxergar se vale a pena talvez sair de um financiamento, até mesmo o consórcio, como a gente comentou aqui, contemplar, usar o consórcio para pagar um financiamento? Como olhar para isso e trocar dívidas caras por dívidas baratas? Quando isso vale a pena? Então, veja só, quando a gente fala de... Né, às vezes você vai comprar alguma coisa à vista. Então, aí fica uma pergunta assim, muita gente fala isso. É melhor parcelar ou melhor comprar à vista? Né? E na empresa a gente toma decisão sobre isso todo dia. Né? Melhor pagar à vista ou melhor parcelar? Né? Assim, a questão é o custo da oportunidade. Então, se eu vou parcelar e vou pagar 10% de juros ao ano, quanto que eu ganho não usando esse dinheiro? Por exemplo, eu ganho 12% ao ano, líquido de impostos. Então, eu não estou usando o meu caixa, eu vou pagar 10% de encargos de juros, mas o dinheiro que eu não usei, eu vou ganhar 12%. Você tem que fazer essa conta e ver se a conta fecha. Porque não adianta você parcelar e pagar 10% de juros ao ano, só que o dinheiro investido, o dinheiro que você tem em caixa, ele rende 2% ao ano. Você tem um diferencial aí de 8%. Nesse caso, melhor comprar à vista. Melhor comprar à vista, você está perdendo dinheiro. Com certeza. Então, e trocar dívida, né? E Vitor, assim, quando você olha para as famílias, né? Às vezes a família entrou ali num cheque especial e está pagando juros altíssimos. Vale a pena trocar por uma dívida mais barata? Obviamente que sim. Então, tudo é análise. Tudo parte do planejamento financeiro. Então, entender se eu tenho outro recurso com menos juros para me aliviar dessa dívida. Então, me destabilizei aqui, gastei demais no cartão de crédito, não consegui pagar a fatura, paguei só o mínimo. O que acontece? E aí? E o mês que vem? A conta chega? E aí, vira aquele efeito bola de neve, né? Porque aí eu pago só o mínimo, na hora que eu vejo, a conta tá desse tamanho. Aí a família se enfiou ali num cheque especial ou num parcelamento de cartão de crédito. Então, acho que nesse cenário vale sim ela procurar um outro tipo de empréstimo. Renegociar. Renegociar, sabe? Tentar, às vezes,
hoje tem empréstimos com imóvel de garantia, que traz ali menos juros, né? Enfim, temos N formatos de negociações. Mas, neste sentido, faz sim, total sentido trocar essa dívida. Trocar uma dívida alta, juros altos, por uma dívida mais centrada e que te traz até mais clareza de onde o recurso está indo, né? Porque às vezes você tem várias dívidas, é 500 aqui, 1.000 ali, 2.000, enfim, que na hora que você soma tudo, você tá com uma dívida maior do que você ganha, né? E aí você vai lá, refinancia, negocia, tenta trocar isso por um outro formato de empréstimo, de financiamento, mas, de novo, ele tem que caber dentro do seu orçamento, né? Para isso você precisa de planejamento, de clareza do que você está fazendo. Exatamente. Ou você reduz as despesas ou você aumenta seus ganhos, né? Exatamente, porque se você for lá renegociar a sua dívida, mas se enfiar numa parcela alta, que hoje o brasileiro, ele vai ali, né, os bancos, 4% ao mês, 2,5% ao mês. Mas qual que é o custo efetivo total? Isso é muito importante. Qual que é o CET, né? Na hora que a gente recebe lá aquele resuminho do financiamento. Aí você bate o olho, 3,75% ao mês, 19% ao ano. Mas qual que é o CET, o custo efetivo total? Porque ali está embutido todas as taxas, todos os impostos, IOF, enfim, aquela cobrança escondida, digamos assim, que a família não percebe, não vê. Ela só olha para a parcela. Só olha para a parcela. A parcela coube no orçamento, então funciona. Funciona. E será que essa parcela cabe realmente no orçamento? Para você saber disso, só você tendo um planejamento financeiro, porque às vezes ela cabe em 1, 2, 3 meses, mas você tem uma renda fixa ou uma renda variável? Se você hoje você é um CLT, você tem uma renda fixa, você sabe exatamente quanto vai entrar, fica mais claro fazer essa conta. Mas quando você não tem isso, que às vezes acontece muito com as empresas, né? Ou até quem tem renda variável, depende de um fator externo. Você até faz um planejamento do que vai entrar. Mas e se acontecer algo maior, que você não controla, e aquela receita não acontecer? Como que você vai pagar sua dívida? Aí daqui 3 meses está lá você tentando renegociar novamente. Por isso que o planejamento financeiro, seja na empresa, seja na família, ele é muito importante. Olhar para onde o que está entrando e o que está saindo e o que está sobrando é muito importante para você não cair de novo nesse endividamento, né? Porque aí cabe aquela máxima, né? É melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Então, quando a pessoa chega numa situação de dívida, nem sempre ela vai conseguir trocar a dívida. Né? Você talvez contraiu um empréstimo a um percentual quando uma Selic estava mais baixa do que hoje. Então, você não vai conseguir trocar ela. Por algo mais barato. E não adianta renegociar. Você consegue, obviamente. A primeira recomendação é renegocia a dívida. Vai até o banco, renegocia, tenta trocar uma dívida, um juro do cartão de crédito que só está acumulando por um valor fixo. Exatamente. Mas assim, enfim, mas no final, se você também não tem planejamento, se você não controlar a situação, você vai refinanciar, vai trocar a dívida. É o efeito bola de neve. E o efeito vai acontecer de novo, né? O ideal é... E para quem já está um passo mais além, já tem as dívidas controladas e aí tem ali uma reserva de emergência que nós não falamos aqui, mas eu acredito que seja aí o primeiro passo para que você tenha uma certa tranquilidade, comece a investir com mais segurança, e aí eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso também. Mas a partir desse momento que a pessoa já tem ali uma tranquilidade financeira, a família já está bem estruturada, bem planejada, já tem uma reserva de emergência, como começar a olhar para o mercado de investimento? Onde investir? Como alavancar patrimônio, alavancar financeiramente? Olha, Solange, eu acho que começa pelo básico, né? Começa pequeno. Começa pequeno, começa pelo simples, sabe? Eu coloquei... Vai lá e compra um consórcio. Exatamente. Eu coloquei minha vida em ordem e agora eu vou me planejar para poupar. Poupei, agora eu vou me planejar para investir, né? Essas 3 etapas é muito importante. Né? E começar pelo simples. Às vezes, a gente vai muito eu quero ganhar muito e muito rápido, num curto espaço de tempo. Eu quero mês que vem fazer esse dinheiro dobrar. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que isso tem risco.
E aí, vale a pena o risco? Eu acho que é muito importante essa análise. Porque se você tem um recurso alto, já poupado, né? Vale a pena você correr aquele risco e ter uma rentabilidade maior? Com certeza vale. Mas se acontecer algum fato e você perder esse seu investimento, qual que vai ser a cascata na tua vida? O que vai acontecer na sua vida? Isso vai ser desastroso ou não? Acho que é muito importante esse olhar. Isso, eu não tenho um colchão aqui por muito tempo. Então, talvez naquele momento não valha a pena correr risco e começar pelo simples, pelo básico, pelo CDB mesmo, sabe? O que te traz ali uma liquidez, mas não te traz risco de perda, não te traz uma rentabilidade tão grande, mas também você não corre o risco de perder seu dinheiro. E aí, a partir daquele momento, você ir se planejando, estudando. Acho que é muito importante estudar o mercado antes de investir. Para onde eu estou indo, né? Bolsa de valores, ações. O que está acontecendo para depois, de fato, você investir? Sim. Né, Vitor? Eu acho que isso, perfeito. Eu acho assim, né? Eu me pergunto assim, eu devo investir quando eu tiver, entre aspas, estabilizado e com recurso sobrando? Ou eu posso começar a fazer isso antes, para que isso me permita, em algum momento, ter estabilidade e recurso sobrando? Tipo aquela coisa, quem vem primeiro, ovo ou a galinha. Né? Então, mais ou menos pegando assim, o paralelo do exemplo que você trouxe. Se você quer fazer um curso para você ganhar mais, alavancar sua carreira, você não espera alavancar sua carreira para depois você investir no curso. Perfeito, Você investe, exatamente. faz o curso para alavancar a sua carreira. É. E trazendo isso para o planejamento financeiro, eu Isso. acredito que seja a mesma coisa, essa analogia. Então, assim, é uma relação de causa e efeito, né? Então, assim, eu quero investir, né? Então, eu vou colocar recurso em alguma coisa esperando uma transformação futura, esperando um retorno de algo, né? Quando você fala em investir, começar simples, assim, eu concordo, porque talvez a pessoa tá tá formando uma narrativa, tá formando uma ideia de que ela precisa investir no mercado financeiro, ela precisa comprar ações, por exemplo, né? Ela precisa ser sócias de empresas através de ações. Então, assim, isso na prática é muito fácil, né? Você acessa o seu broker e coloca um recurso lá e compra alguma quantidade de ações. Só que em investimentos, a disciplina e a constância é o que faz o jogo virar no longo prazo, né? Assim, não existe, guardadas as devidas proporções, mas não existe tiro no curto prazo. Se eu estou investindo no mercado de ações, por exemplo, eu estou virando sócio de uma empresa. Então, para isso depende que essa empresa execute o planejamento dela, execute o orçamento dela, execute o plano de negócio, que gere mais lucro líquido, receita ali do que estava planejado, e que a projeção futura seja positiva a ponto da ação subir. E aí a ação subiu, o seu patrimônio aumentou. Né? Se você tinha uma ação que custava R$10 e agora custa 15, o seu patrimônio aumentou. Isso não quer dizer que a sua renda aumentou, porque essa empresa o preço dela pode ter subido, você tem um patrimônio maior, mas ela investiu, gastou muito caixa para fazer isso, então ela não vai distribuir dividendos. Eu posso investir a ação numa empresa que ela me dá dividendos mensais, anuais, trimestrais, semestrais, por exemplo. Então, eu estou fazendo investimento, estou me tornando sócio de alguma empresa que semestralmente ela distribui dividendos. Então, eu recebo, entre aspas, um aluguel. Eu posso investir em um imóvel, né, que vai me dar um aluguel. Com certeza. Então, assim, quando Diversas começar... formas de investir, né? Então, eu acho assim, o momento é agora. Né? Veja, a nossa vida é feita de fases, né? São ciclos. Né? Você nasce, você é uma criança, você te diverte, você começa a receber investimentos para se tornar uma pessoa instruída minimamente, ou seja, aprender um idioma, aprender a falar, aprender a se relacionar. Depois você aprende, depois você entra na faculdade, no curso técnico, enfim, aí você entra no mercado de trabalho, alguém começa a comprar o seu serviço, depois você fica bom naquilo, alguém começa a te pagar mais, você junta experiência, você começa a ter mais valor, né? Até o momento que você aposenta, né? E vai fazer a grande viagem, né? Então, eu acho assim, o momento é agora, né? A gente não pode esperar
estar na tranquilidade para fazer algo, para começar a investir, né? Eu particularmente acho que isso funciona para tudo, né? Isso para mim é um significado, né? No momento que você teve essa ideia, essa concepção de ideia, no momento que isso lhe apareceu, para mim isso é uma oportunidade, né? E muitas vezes, igual o Bushido Samurai, manter a calma no meio da tormenta. Talvez é justamente no momento do endividamento, é no momento do caos financeiro, é do momento que você não sabe o que você vai fazer. É ali que você vai decidir, né? Pra onde você vai. Pra onde eu vou. Uma virada né? de chave na Uma vida. virada de chave na vida, né? Ó, parou, eu vou sair disso. Então, vou reparcelar minhas dívidas, ou vou cortar gastos desnecessários, vou fazer meu orçamento, entender onde é que eu tô alocando o meu dinheiro, né, o meu recurso financeiro, e vou decidir que ele vai estar alocado, por exemplo, num imóvel, numa terra, num veículo, num estudo, numa faculdade, enfim, onde isso fizer mais sentido para você nesse momento, né? Então, que hora que eu começo? Eu acho que é agora, né? A pessoa tem que olhar para a vida dela e a gente não nasceu pronto, a gente vai se transformar em alguma coisa. Então, o que é esse lugar? Né? Você quer ou precisa ter patrimônio? Precisa ter renda? O que você vai fazer, né? A Suelen comentou sobre a pessoa se organizar, porque no futuro pode acontecer coisas que não estão previstas, né? Então, né, no esporte, não existe uma vida útil dos atletas, né? Você às vezes olha para um jogador e você fala, nossa, tá com essa idade e já tá fora, né? Com uma certa idade é muito novo, com uma idade está se preparando e tem um pedaço de tempo ali que é onde ele rende mais. Tem o auge dele, né? O auge dele. Então você tem que olhar para sua vida dessa maneira. Ó, como é que eu vou ter, né? Como é que eu vou ter renda? Porque não adianta também só ter patrimônio. Você pode ter uma fazenda que vale 100 milhões. Se você não plantar nada nela, você só vai ter, né, uma fazenda que vale 100 milhões. Só isso, né? Ela não te dá renda. Não vai né? ter liquidez. Né? Então, isso funciona. Se você tem 10 milhões de reais no banco e a Selic estiver um patamar de 2% ao ano, né? O que acontece muito em outros países, fora do Brasil, né? Em outros países onde o juro é bem menor, você tem um dinheiro parado, você tem 10 milhões que te rende 2% ao ano. Se a inflação for 4%, você está perdendo 2%. Faz sentido hoje eu ter 10 milhões investidos porque eu tenho uma Selic de 2 dígitos. Exatamente. Né? Então, você tem que olhar para a sua vida e olhar isso. Eu preciso ter renda? Quando que eu vou parar de ter? Ou como é que eu aumento ela? Né? Eu, particularmente, acho que a gente tem que buscar isso sempre. Né? Não no sentido da ganância, mas no sentido do aprimoramento, no sentido de conseguir realizar mais, né? Então eu acho que o momento é agora. A pessoa tem que olhar para a vida dela, se organizar, tomar as rédeas da vida dela, entender para onde está indo o dinheiro, se projetar lá no futuro, né? Sabe, pergunta do RH, o que você quer ser daqui 5 anos, 10 anos? Olhar para você lá na frente e dizer, pô, eu quero ter um apartamento, eu quero ter uma renda de aluguel com apartamento, né? Eu quero morar numa casa, um apartamento melhor. Então, eu quero ter um pedaço de terra onde eu tenho lá gado, enfim, lavoura, agricultura, qualquer coisa desse tipo. Então, você olha para isso e diz, legal, como eu vou começar a fazer isso? Né? E é muito importante sempre revisitar isso, né? Fazer o forecast, né? O forecast. O que eu planejei está de fato acontecendo? Ou eu me perdi nessa Manter jornada? o foco é muito importante, Exatamente. né? A constância, que é o que, assim, hoje a gente sai muito desse foco, porque nós temos diversos convites, distrações que nos tiram deste caminho, né? Por isso que é muito importante a gente revisitar esse nosso objetivo de vida. Qual é o meu plano? Assim, na empresa, assim, na vida familiar. Qual é o plano daquela família? Qual é o objetivo daquela família? Revisitar e ver se realmente eu estou seguindo aquele plano ou se tem algo me distorcendo desse caminho, né? Exatamente. E puxar pra volta disso. Não, e você falou um negócio interessante. Você falou, a todo momento surge uma novidade. Todo né? momento. E é mesmo, assim, a gente é bombardeado, né? Olha, tem um criptoativo aqui que rende muito dinheiro,
tem uma aposta aqui, tem uma loteria, tem um investimento. Assim, tem muita coisa. Você é bombardeado a todo momento. Convites a todo momento, a todo né? momento. Promessas de dinheiro fácil, né? Promessas Mais de dinheiro uma fácil. vez, a importância da educação financeira, de certeza. estudar onde você está colocando o seu dinheiro, né? E Exatamente. isso é importante até mesmo para melhorar a rentabilidade, né? A gente hoje vê que uma grande parte dos brasileiros investe na poupança e hoje eu acho que é já de domínio e da grande maioria das pessoas que a gente tem ativos mais rentáveis com a mesma segurança. Você comentou do CDB, então olhar para o mercado, conhecer o mercado, eu acredito que é essencial, né? Principalmente, acima de tudo, para cuidar, manter o foco, né? Exatamente, Solange. Sim. Conversa muito com tudo Solange, isso que a gente assim, tá falando aqui, assim, e desse desenvolvimento, esse estudo, né? Eu acho que antigamente não se falava tanto de planejamento financeiro, né? Esse estudo. Hoje você vê que as escolas já estão incluindo isso na grade curricular que antes não tinha. Então, antes a segurança era a poupança. Hoje nós temos um leque, né, de mercado financeiro aí para investir e eu acho que isso já vem mudando muito com esse desenvolvimento, com esse estudo do planejamento financeiro, do que fazer, né, desde criança ali a gente já vem fazendo, nós que temos filhos, desde criança a gente já vem fazendo com nossos filhos. Olha, para você conquistar algo, você precisa poupar, você precisa fazer uma entrega, um trabalho, né? Vamos para o simples ali. Você quer um brinquedo novo? Ok, então vamos nos planejar para isso? Quanto custa? Então, nós vamos ter algumas tarefinhas aqui para conquistar isso, né? Olha, você vai arrumar a sua cama, você vai organizar os brinquedos, você vai colocar o seu tênis quando chegar da escola para lavar ou na sapateira, enfim, esses pequenos desenvolvimentos que a gente vai construindo dentro de casa, a gente vai formando novos seres com outro olhar financeiro, com outro, de uma forma lúdica, a gente vai trabalhando eles para chegar nesse novo modelo, né, que nós temos de investimento, que não é novo mais. Que não é novo, que não é novo. E definitivamente não é a poupança. Não é, né? Exatamente, mas a gente sair mas dela, né? Dela. Eu acho que a poupança, ela faz parte, assim, é uma questão até cultural, né? Porque sim. a gente tem lá nossos avós, coloca na poupança. Exatamente, coloca então, na poupança. Certezas o políticas, né? Mercado financeiro no momento em que a poupança era a única garantia, né? No passado, né? Pelos nossos avós. Tudo isso contribuiu, né? E mistura, assim, o produto com a ação, né? Eu vou... coloca na poupança, né? A ação de guardar, mas poupança é produto, né? Mas, assim, a poupança... assim, o dinheiro da poupança, ele tá ali. Você tá sendo remunerado por ele e o banco tá utilizando aquele dinheiro para emprestar alguém por uma taxa de juros maior. Né? Então, você é o fundo do banco, né? Você tá fornecendo esse recurso para ele fazer a operação de crédito que você também, em algum momento, precisa. Mas que é a melhor investimento, assim, não acho que tem o melhor investimento. Cada pessoa, no seu momento de vida, na sua estratégia, onde ela quer chegar, um investimento vai fazer mais sentido que o outro. Ele precisa, no mínimo, cobrir a inflação, né? O dinheiro parado, por exemplo, hoje, muita gente, não, eu vou guardar o dinheiro em casa. O dinheiro, você está perdendo dinheiro, né? A inflação tá mais alta do que o valor que você tem. Então, um bom investimento, no mínimo, ele precisa cobrir a inflação, né? Para fazer sentido, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Quando a gente tem um cenário de juros altos, isso faz sentido. Você tem a renda fixa, você tem uma remuneração... uma remuneração que faz sentido, né? Maior, frente à inflação, maior que a inflação. Só que a gente não pode esquecer de onde eu quero chegar. Né? Eu quero ter uma reserva e recurso financeiro com liquidez e com os efeitos dos juros compostos. Então, eu aplico ele ali no CDB, enfim, tem várias outras modalidades, mas o dinheiro está ali sendo monetizado progressivamente com os juros compostos. Isso lá no longo prazo vai fazer sentido. Mas é tudo parte de uma estratégia. Você precisa ter esse recurso disponível lá na frente, que é uma liquidez, mas você pode também ter imóveis. Né? E o consórcio, por exemplo, ele é um viabilizador disso. Porque os encargos do consórcio são muito menores do que um financiamento. O consórcio, a gente até comentou um pouco antes, mas o consórcio ele é hoje a única forma de você pagar um pedaço de um imóvel. Você não pode fazer isso através do financiamento pelos altos juros. Né? Você não pode fazer isso simplesmente
poupando, simplesmente guardando um pedaço do imóvel todo mês. Você vai demorar, na prática, você vai demorar muito tempo para juntar, por exemplo, 200 mil de um apartamento. E eu não sei se você vai conseguir, né? E aí eu tô pensando nisso assim, na média das pessoas que eu já vi, que eu conheço, eu nunca vi alguém... A renda né? média do brasileiro, né, hoje. Que... E a capacidade dele de todo mês colocar o dinheiro ali em algum lugar. Disciplina, né? A disciplina, né? Porque você pode. Eu vou pegar R$100 e vou todo mês, religiosamente, comprar ações de uma empresa. Ou religiosamente aportar no meu cofrinho, ou no meu CDB. Ou religiosamente pagar o pedaço do meu consórcio. Né, do meu consórcio de imóvel. Talvez seja mais fácil fazer isso com o consórcio, porque é um boleto que todo dia vem ali, cai para você, você recebe para pagar. Aquele compromisso, né? Tem esse compromisso. Se você não pagar, você está sujeito a perder parte daquele dinheiro. Então, talvez você não vai ter aquela tentação de usar o cofrinho na primeira emergência que aparecer. Né? E ele pode, o seu consórcio, a sua carta de crédito sendo contemplada no sorteio, por exemplo, você pode ter acesso a esse recurso de forma antecipada, né? Eu mesmo, até uma brincadeira que acontece assim, com alguns amigos, que eu tinha eu fiz 3 consórcios para colaborador e fui contemplado na primeira assembleia dos 3. E um consórcio de imóvel, um consórcio de carro e um consórcio de imóvel. Faz um pouquinho da sorte. Então, e você veja, um consórcio contemplado, você adquire uma carta de consórcio. E aí eu tô ali com aquela disciplina que eu vou fazer esse pagamento religioso. Aí na primeira assembleia eu sou contemplado, né? Ou então, um exemplo, na 10ª assembleia eu sou contemplado. Ou até daqui 4 anos eu sou contemplado no sorteio. Então, se era uma carta de R$500 mil, eu tive acesso a R$500 mil. Exatamente. E paguei uma fração disso. Esses R$500 mil vão se tornar o meu objetivo, né? Esses R$500 mil vão se tornar o meu objetivo, que era ter um imóvel, mas ele foi antecipado. E aí eu vou alugar esse imóvel, ele vai pagar um pedaço da minha prestação, ou ainda eu vou lá fazer um outro consórcio. Porque eu já tenho um planejamento, eu já tenho na minha estratégia recursos que eu guardo ali em dinheiro mesmo. Então, eu já consigo, talvez, dar um lance nesse outro consórcio que eu vou fazer. Aí eu contemplo, ele vira um imóvel. Aí eu vou lá e faço em outro. Então, você está escalando, né? Você está usando o teu dinheiro de maneira estratégica. Você não está deixando ele na poupança. Você não está vivendo dos efeitos dos juros compostos que vão aparecer para você lá na frente. Você está... E ele está trabalhando para você, Ele está trabalhando para você. Né? E estamos falando de um imóvel. Né? Imóvel, a gente comentou que nesse país... E a gente está falando de imóvel. Né? Imóvel se valoriza. Exato. Né? A inflação valoriza o imóvel, a inflação valoriza o aluguel do imóvel. Se você está posicionado como o locador, né, o proprietário do imóvel... Se beneficia. Eu arrisco dizer que ele é antifrágil. Se tiver tudo bem na economia, você tem liquidez para vender ele, fazer negócio, alguém quer alugar ele para fins comerciais, etc. Isso sem se montar... não está bem, se tiver com inflação, desculpa... Se tiver com inflação, o IGPM do teu contrato de aluguel está subindo. Então, e a inflação está aumentando o valor do imóvel. Uhum. Então, imóvel, vamos lembrar, imóvel só, assim, obviamente guardado as devidas proporções, nada é absoluto nesse mundo, mas imóvel, a tendência que o imóvel, que o terreno, que a terra se valorize. É muito alta. Isso acontece desde sempre. Né? A gente tem exemplos desde... A Igreja Católica ser detentoras de terras, porque terras eram o maior ativo naquela época. A China é detentora de toda a terra do país e ela aluga isso para os empresários e as famílias. Por que ela é dona da terra? Porque a terra é valioso. No Brasil, a terra valiosa em razão do quão fértil ela é também para agricultura, pecuária, etc. Então, voltando um pouco, acho que o consórcio ele pode ser, ele é essa via, esse meio que viabiliza você utilizar o seu recurso de forma inteligente e não deixando ele na poupança. Né? Então, muita gente me pergunta, eu tô endividado, Vitor, mas eu mudei de cabeça, eu quero investir, eu quero prosperar, o que eu faço? Assim, a gente falou muito de planejamento, a Sueli falou bastante de planejamento. Você tem que olhar friamente para a sua situação. Né? Você tem dívida, você parcelou o cartão de crédito e tá te sobrando um dinheiro, você quer investir? Cuidado. Se você parcelou o cartão de crédito, foi uma indisciplina financeira que você teve. Exatamente. Né? Isso foi um momento específico da tua vida ou foi fruto da sua real indisciplina?
porque isso pode acontecer de novo. Então, é melhor, agora que você está superavitário, pega esse dinheiro e quita o seu cartão de crédito. Agora, é uma dívida que não é uma dívida, que é uma dívida de um financiamento de um imóvel que você já tem? Tudo bem, é outro tipo de dívida. Exatamente. Aí talvez valha a pena você pegar o dinheiro e investir em um outro negócio. Às vezes os juros, né? Quando você fez o financiamento do imóvel, às vezes a Selic estava baixa e hoje você investindo, você vai ter mais rentabilidade do que quitando o financiamento, Exatamente. Então, acho que é por aí. E já aproveitando esse movimento, né, que você já falou bastante sobre o consórcio para imóvel, até eu ia complementar, mas você falou muito bem em relação a imóvel até mesmo para gerar renda. Imóveis de Airbnb, por exemplo, que é mais uma opção para gerar renda, imóvel para temporadas, enfim. Conta um pouco para quem ainda não conhece como funciona o universo do consórcio, qual é a vantagem de se ter um consórcio em relação ao financiamento, principalmente no cenário de um juro alto, de uma taxa Selic como a gente está hoje? Eu acho assim, tem uma coisa curiosa que aconteceu no Brasil. O consórcio, ele basicamente, ele é difundido mais no Brasil, né? Mais na América Latina, principalmente no Brasil. O consórcio, assim, ele navega, ele é muito atraente no momento de juro alto. Então, ele ganha mais força. Ele ganha mais força, né? O motivo é que a taxa de administração de uma carta de consórcio, que seria o equivalente aos juros de um financiamento, é infinitamente menor. Uhum. Eu me lembro que na pandemia, a gente tinha um juro na casa de um dígito, uma Selic na casa talvez de 3%, me lembro ao certo, mas algo em torno disso. E era um momento onde quando você tem um juro baixo, você tem mais crédito, você tem dinheiro barato, entre aspas, né? Então fica mais fácil uma empresa tomar crédito. Para que ela faria isso com o consórcio? Porque o consórcio é uma compra planejada, é inteligente, você precisa de um tempo, né? O que é esse tempo? O financiamento, eu vou no banco, assino o contrato, pego o dinheiro e compro o ativo. No consórcio, você faz o consórcio, entra no grupo, participa das assembleias mensalmente, ou você é contemplado no sorteio, ou você oferta um lance, né, que não é o valor total da sua carta de crédito, mas você oferta um lance, o maior lance daquele mês tem a carta contemplada. Então, ele tem um tempo diferente do financiamento. Mas nessa época, na pandemia, 2019, 20, meados de 2020, a gente tinha um cenário com juro baixo e recorde de consórcio. Eu acho que o brasileiro, a gente ficou mais em casa, a gente consumiu mais conteúdo na TV, nas redes sociais, na internet, né? Em razão educativo, em razão talvez do confinamento, né? Daquela restrição de movimentação que a gente teve naquela época. Mas eu acho que isso gerou um maior conhecimento do brasileiro sobre consórcio. Por isso que a gente tinha juro baixo e mais consórcio. O que pode parecer contra-intuitivo, porque se eu tenho juro baixo, deveria ter menos consórcio. Né? Mas isso para mim significa um ponto de virada, assim, que é o brasileiro conhecendo o consórcio. Exatamente. Né? Entendendo o quanto é importante se planejar, né? Exatamente, as duas coisas. Como é que o que é esse bichinho consórcio aí que todo mundo fala, muita gente prospera muito com o consórcio e ao mesmo tempo obrigando a pessoa a se planejar, porque essas coisas andam juntos com o consórcio. Tudo gira em torno do planejamento financeiro, né? Porque o financiamento é muito do imediatista. Eu quero, mas eu quero agora. Aí custa mais caro agora. Custa mais caro agora. Aí você vai para o financiamento, você vai para o empréstimo. Mas eu vou me planejar, eu quero mais para um futuro. Consórcio. Aí o consórcio. E você paga muito menos. Exatamente. Assim, é clássico, né? Você tem um carro usado, você quer comprar um carro novo, você vai na concessionária, todos os tipos de gatilhos mentais são utilizados. Para você levar hoje. Você faz um financiamento e acha que está fazendo um bom negócio. Né? Assim, você está fazendo um bom negócio, né? Com todo respeito a todo mundo que vende financiamento e vende consórcio, e tá tudo certo. Para cada momento, né? Para cada momento. Não existe um negócio ruim. Existe um negócio naquele ruim momento. se você está num momento que não é adequado, né? Mas aí a gente olha em paralelo, né? Eu tenho meu carro usado, eu quero adquirir outro carro, né? Eu vou ter que pagar uma parcela desse financiamento. Então eu posso ir lá no meu consórcio e começar a pagar uma parcela desse mesmo valor. Mas uma parcela que vai ser muito menor do que o financiamento. A parcela será menor, né? A prestação será menor e o prazo também será menor. Né? Claro, tem características, tem vários tipos de grupos, de planos, mas estou falando de forma geral. Eu não vou ter o carro na hora ali, naquele final de semana. Eu posso ter ele daqui a alguns meses. Né?
eu posso vender meu carro e dar de lance e ser contemplado logo na primeira assembleia, ou pode demorar 2 ou 3, né? Essa informação você consegue ali com o seu representante, com o seu consultor, você consegue saber ali qual que é a média de tempo que você levaria para fazer isso. E é clássico por quê? Porque você não vai levar, você não vai levar 10 anos para isso acontecer, 5 anos para isso acontecer. Se você fazer isso de forma organizada, você consegue, em menos de 12 meses, talvez, ter um cenário que, olha, o consórcio com certeza seria muito mais viável do que o financiamento. É estudar e entender o mercado, né? Porque às vezes a pessoa tem medo mesmo de entrar no consórcio e não conseguir esse bem que ela tanto busca, que é seu objetivo, né? Eu acho que é estudar o mercado e não ir no emergencialismo ali. Eu quero para agora, eu quero pra... O brasileiro precisa se programar, entender as alavancas, entender o mercado financeiro para ter a melhor escolha, né? A melhor opção aí para alocar o seu dinheiro. Eu faço até um paralelo com o início do nosso bate-papo, onde o Vitor começou falando que a empresa contrata dinheiro barato para investir, enfim, trabalha com dinheiro, contratando dinheiro barato. E o consórcio é um dinheiro barato, né? É um dinheiro para alavancar, se você vai comprar um imóvel, se você quer investir, ele é a melhor oportunidade, porque ele é um dinheiro barato. Então, você consegue comprar, alugar, com o dinheiro do aluguel, você paga a parcela de um outro imóvel e você constrói o seu patrimônio com um consórcio. Mas, é claro, com o planejamento, como a gente falou desde o início, né? É muito importante que você realmente se organize para não parar de pagar o consórcio no meio, para que o consórcio realmente seja ali uma ferramenta de investimento, de prosperidade e que construa realmente um futuro ali, né? Por isso que é muito importante estudar e entender o que você está contratando, né? Entender o que você está fazendo. Porque, às vezes, ali no financiamento, você tem o bem de imediato, às vezes você já sai com o veículo ali na concessionária naquele momento, mas o que está por trás disso, né? Ou o imóvel, eu quero para agora, mas o que você está realmente contratando, né? Porque muito dos financiamentos tem aquela movimentação, não é fixo. É X% mais, né? Correções, né? Mais, exatamente. E esse mais? O que ele vai acontecer na tua vida no mês a mês? Você está preparado para isso? Diferente do consórcio, né? O consórcio tem essa taxa que você consegue entendê-la, é claro, tá descrito, tá objetivo, e você sabe por quanto tempo, quanto você irá pagar. Fruto do planejamento. Então, tendo um planejamento financeiro, você vai adquirir bens, seja seu carro, seja imóvel, seja a moto, seja a sua viagem, né? Que hoje nós temos consórcio aí para todos os tipos de serviços, viagens, cirurgia plástica, educação. Eu vou começar a pagar um consórcio para minha filha quando ela for para a faculdade. Você se programa, você se planeja, você vai pagar menos por isso, né? E fazer seu dinheiro trabalhar por você. Porque aí lá na frente você vai ter o seu bem, o seu patrimônio e vai fazer uma alavancagem de uma forma mais barata. Maravilhoso, Vitor, Suelen, eu acho que o nosso bate-papo foi muito rico, acredito muito que contribuiu muito com quem está nos ouvindo, nos assistindo. E aí, a última pergunta para a gente deixar aí cerejinha para quem está nos ouvindo. Como fazer o seu dinheiro trabalhar por você? Bom, Solange, eu acho que resumindo assim, né? O segredo não é ganhar mais, é trabalhar e alocar o seu recurso de maneira inteligente dentro daquilo que você já tem. Tendo esse controle, fazendo isso com consistência, o dinheiro começa a trabalhar por você. Você constrói prosperidade, né? Constrói Exatamente. Patrimônio, constrói rentabilidade. Quer completar, Vitor? Eu acho que, assim, de uma forma bem pragmática, eu acho que é fazer o básico. É você, né, o essencial. É você se organizar financeiramente, né? Assumir as rédeas disso, assim como a gente faz isso com o nosso tempo, a gente faz isso com a nossa vida financeira, né? O quanto você ganha, onde você aloca o capital, onde você dedica, o que é entretenimento, o que não é, o que é futuro, o que é curto prazo, o que é médio prazo, o que é longo prazo. Né? Isso aí traz clareza. Traz clareza. E gera prosperidade no final, que é o objetivo nosso aqui, Exatamente. né? De compartilhar, de
levar prosperidade para todos. Pessoal, é isso. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado, Vitor. Realmente foi um prazer receber vocês aqui. Muito rico a nossa conversa. Obrigada e até a próxima. Espero que em breve a gente possa bater novos papos aqui, recebendo vocês aqui novamente. Obrigada, Solange. Obrigado, Vitor. Obrigado, Suelen, Solange. Foi um prazer. Bom. Prazer foi muito bom, foi muito bom. Aqui. Até mais. E para você que estava nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Siga a Âncora Consórcios lá nas redes sociais, no Instagram. Acompanhe todos os episódios no Spotify, no YouTube. Clique aqui para você curtir, dá um coraçãozinho lá. Compartilhe com seus amigos e vamos gerar prosperidade, levar planejamento financeiro para todos. Vem pra Âncora!